Fala professor, fala professora, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. Vocês devem estar um pouquinho agitados, um pouquinho agitadas com esse auê todo que esses concursos públicos vêm nos colocando, bem como agitados com esse processo seletivo que a rede estadual de São Paulo colocou, não é? Mesmo, né? Depois de todo o processo que vocês passaram ano passado com o concurso, enfim. Mas tudo bem. E antes, gente, de nós discutirmos esse artigo da professora Gerá Guarani, Tornar-se Selvagem, eu vou convidar vocês, cada um aqui ó, que está me assistindo, para se inscrever no canal, claro, para comentar, para compartilhar, mas também para conhecer o curso. Como se preparar para concursos educacionais. Gente, esse curso ele foi feito com muito carinho por mim. Onde lá eu discuto leis, onde lá eu discuto referências bibliográficas, onde você vai encontrar correção, análise de questões, você vai encontrar resumos, às vezes no corre-corre do nosso dia a dia a gente não consegue ler o material completo, e sim, lá tem resumos das principais obras que são solicitados nos principais concursos para professores do Brasil. Mesmo, não tem erro, tá, gente? Então é só você clicar no link do comentário fixado aqui, vai te direcionar e eu tenho certeza que esse curso vai atender às suas expectativas e vai caminhar lado a lado até a sua aprovação, tá bom? Então, gente, vamos, que hoje a discussão é muito legal. Aliás, as discussões que normalmente eu trago aqui são discussões bem interessantes, né? Na verdade, são discussões que nos fazem entender enquanto educadores e enquanto educadoras. Então, já pega o seu caderno, já pega a sua caneta, se posiciona aí no lugar e vamos lá. Gente, hoje nós vamos analisar um artigo curtinho até, Tornar-se Selvagem. Quem escreveu esse artigo, como a gente já até falou no começo, foi uma pedagoga, foi uma professora, foi uma diretora de escola indígena. Foi a professora pedagoga Gerá Guarani. Ou seja, ela sabe o que ela está falando, ela vive o espaço. O que ela vai trazer neste artigo? Eu acho que o título ele já é muito interessante. Ela vai trazer uma reflexão sobre questões ambientais e, para além de questões ambientais e questões culturais. Só que ela vai trazer uma reflexão a partir da perspectiva indígena guarani. Olha que interessante. Então ela vai trazer uma reflexão a partir do território em que ela está inserido, a partir do território em que ela vive. Então isso já traz um caráter de autoridade e validade muito grande. Este material, ele é um material recente, ele foi publicado em 2020, bem curtinho, e aí vocês vão perceber. O que o artigo ele vai trazer para nós? Ele vai explorar a necessidade de nós, todos nós, nos reconectarmos com práticas tradicionais para que cada uma possa enfrentar todos esses, digamos, desafios contemporâneos que estão a emergir cada vez mais. E aí, como que a professora Gerá vai articular este artigo para que a gente, de fato, possa nos reconectar com uma estrutura, digamos, mais tradicional, uma estrutura mais humana? É interessante que ela começa, basicamente, o seu artigo trazendo destaque, trazendo luz à crise ambiental atual que nós estamos vivendo. Tanto que ela mostra e ela atribui que esta crise ambiental ela é resultado desta civilização moderna. E ao mesmo tempo que ela atribui isso a essa civilização moderna, ela também propõe a adoção de práticas de autonomia e soberania alimentar do seu povo, soberania alimentar dos Guarani. Então, mostra que o modelo da soberania alimentar dos Guarani é uma alternativa
sustentável, mas ao mesmo tempo ela mostra que não é uma alternativa que o grande mercado olha. Então é interessante a gente nos reconectarmos, nós nos tornarmos selvagem. Inclusive, ela critica, e aí o artigo corre muito sobre esta crítica, acerca da destruição ambiental que é causada de maneira escalar pelo desenvolvimento urbano. Então, ela critica esse crescimento, esse desenvolvimento urbano desenfreado, e ao mesmo tempo que é desenfreado, essa total e absurda desconexão dessas sociedades contemporâneas com a natureza. Inclusive, a gente tem esse modelo, né? A gente olha a natureza sempre e fala a natureza e eu. Por muitas vezes nós, pessoas urbanas, não nos colocamos como integrantes da natureza. Esse é um ponto de reflexão muito interessante e que mais uma vez se conecta com o correr do texto. Um ponto central também do texto isso é um ponto central que nós temos que trazer quase que de maneira urgente. É a visão eurocêntrica da civilização versus selvageria, sabe? Aquela lógica, quem está no mundo urbano é um ser civilizado, quem está num mundo mais afastado de uma lógica urbana não é civilizado, é selvagem. Inclusive, Gerard, ela propõe uma inversão de perspectiva. E essa inversão é o que nos coloca à prova, porque ela ela aponta, ela escreve que as sociedades não indígenas, no caso nós, poderia demais se beneficiar ao aprender principalmente com as práticas, com as sabedorias, com a ancestralidade do povo Guarani, pelo qual ela faz parte. Ou seja, quem é o selvagem da história? Começa a perceber? Ela também vai mostrar no seu texto a importância de uma espécie de uma antropologia reversa, tá? Vamos entender aqui. Onde os não indígenas, nós, somos convidados a vivenciar e compreender a cultura guarani em sua própria casa, sabe? E é mais ou menos assim, é uma recepção deles para com nós. É conhecer a história deles por eles, não contada por outros, que é o que a gente normalmente assiste. E a partir do momento que a gente conhece eles, a partir da casa deles, a gente acaba criando um caminho que nos leva a uma reconstrução das nossas relações com o meio ambiente. Nos leva a uma relação mais harmoniosa com o meio ambiente. E a partir do momento que a gente tem essa relação mais harmoniosa com o meio ambiente, a gente vai ter uma relação mais harmoniosa entre as pessoas. Consegue perceber? O artigo também, além da própria crítica ambiental, a professora Gerard, ela vai abordar, e aí isso é fundamental, questões sociais e culturais, para a gente nos tornarmos selvagens sobre o prisma que ela traz. E o que seriam essas questões sociais e culturais? A própria preservação da língua, a própria preservação dos costumes tradicionais do povo em que ela faz parte, o povo Guarani, contrastando com os impactos, digamos, negativos da escolarização e da influência cultural dominante.
Ou seja, é mais uma crítica também ao modelo eurocêntrico, que conta a história apenas de um lado e esquece e exclui e coloca uma aprendizagem para eles como se fosse uma lógica periférica. Inclusive, no seu artigo, ela vai compartilhar experiências pessoais sobre o seu próprio percurso educacional, sobre o seu próprio percurso ativista. E aí, dentro do seu percurso ativista, ela vai trazer principalmente o seu percurso na luta pela demarcação de terras indígenas, na luta pela revitalização cultural. Tudo isso em que ela vai construindo o artigo, ressalta a própria importância da educação indígena. Perceba? Só que é aquilo, né, gente? É uma educação, ela propõe uma educação indígena que esteja contextualizada. Uma educação indígena diferente daquilo que a gente acha dentro de um mundo urbano que é uma educação indígena. Isso é um ponto importante. No texto ainda, no artigo Tornar-se Selvagem, é interessante observar que a Gerá, ela vai, digamos, articular críticas bastante incisivas a nós. Críticas bastante incisivas à sociedade não indígena. O que eu dou, particularmente, total razão a ela. Por quê? Dentro dessas críticas, ela acaba destacando os impactos negativos do desenvolvimento urbano, pelo qual, aqui na nossa conversa, a gente já levantou os impactos negativos desse desenvolvimento urbano descontrolado, desse desenvolvimento urbano desconexo, dessa lógica em se pensar a economia em contraponto ao tempo da natureza, sabe? Ela, inclusive, mais uma vez, ela enfatiza como todos esses fenômenos, todos eles contribuem para a crise ambiental que nós estamos vivendo. E além dessa crise ambiental, ela também mostra que a partir do momento que há esse avanço urbano, há esse avanço econômico, há uma constante perda ou uma negação, né, dos saberes tradicionais indígenas. E esses saberes tradicionais indígenas, por vezes, é a solução que está ali, ó, está no nosso quintal e a gente recusa em ler, em aceitar. Está ali. O saber tradicional indígena, ele já tem a receita dessa sustentabilidade ecológica. Por isso, né, que ela faz essas críticas incisivas e com toda razão. Com toda razão. Mas aí é legal que, ao mesmo tempo que ela faz essa crítica, Gerá, ela vai propor um chamado para a sociedade, uma espécie de um chamado à solidariedade e à cooperação intercultural. Ela vai argumentar que, a partir do momento que toda uma sociedade passe a reconhecer, passe a valorizar os conhecimentos, e aí aquilo, né? Os conhecimentos e práticas ancestrais, né? Ela vai falar do seu território, as práticas ancestrais do povo Guarani. As sociedades, então, não indígenas, elas podem, então, aprender a viver de maneira mais harmoniosa, de maneira mais sustentável, de maneira mais equilibrada com o ambiente.
este apelo, e aí é importante levantar, ele não vai apenas se limitar à preservação ambiental. Porque por muitas vezes é isso que a gente pensa. Tá? Só a preservação ambiental. Não. Mas esse apelo, ele também está ali como um grito à defesa dos direitos indígenas. E quando a gente fala a defesa dos direitos indígenas, a gente também inclui, e isso é importante, a gente inclui o reconhecimento e a demarcação de terras. Que inclusive é a partir da demarcação de terras que esses elementos eles são essenciais, fundamentais para a manutenção, preservação da cultura indígena, do modo de vida indígena. Então ela faz este apelo. E é este apelo que basicamente canaliza e, digamos, estrutura todo o artigo, que é tornar-se selvagem. Beleza? Logo, se a gente for pensar como a Girá Guarani, professora e diretora, ela conclui o seu artigo, a gente consegue partir aqui por vários prismas. Primeiro, por quê? O primeiro prisma é que ela nos convida, e eu acho que agora você vai fazendo as anotações mesmo de fechamento desse artigo, embora curto, mas de grande potência. Porque ele nos leva a refletir profundamente sobre todo esse impacto louco dessa lógica moderna, desse avanço urbano, desse avanço desenfreado que nos desconecta do nosso eu, que nos desconecta da natureza, que nos coloca sobre uma égide egoísta, essa visão extremamente antropocêntrica que nós temos. Essa visão egoísta. E ela nos convida a compreender uma visão biocêntrica, sempre com um questionamento de fato de quem é o selvagem e, portanto, se ser selvagem é caminhar ao lado e o templo da natureza, logo torna-se selvagem. Conseguem perceber? Por isso que ela acaba finalizando e construindo seu artigo, sobretudo para uma necessidade urgente de reconexão com a natureza. Para além de reconexão com a natureza, com os valores perdidos e valores mesmo de compreender a natureza como um elemento em que nos deixa vivo. Por isso que ela faz essa crítica contundente à destruição ambiental. Por isso que ela faz essa crítica contundente a este modelo de vida que, meu Deus do céu, a este modelo de vida causada pelo homem civilizado, sabe? Essa lógica do homem civilizado, no seu artigo, inclusive, vai contrastar com a proposta de uma vida que seja cada vez mais integrada e, sobretudo, consciente. Porque é o que, de fato, nós, não indígenas, não temos. Nós não temos essa vida consciente. Nós não temos esta vida que é baseada no respeito mútuo entre todos os seres que compõem a Terra. Não temos isso. Este modelo desenfreado, ele atropela, ele escava as nossas necessidades. E, ao ler o artigo, nós vamos vendo o quanto o relato pessoal de Girá sobre sua jornada de aprendizado, sobre a sua jornada de resistência
na aldeia, enquanto diretora de escola indígena, acaba ressaltando a força da cultura do povo em que ela faz parte, do povo Guarani. Eu fiquei aqui tentando não pronunciar o povo Guarani por medo mesmo de errar na pronúncia, mas eu vou me atrever. Do povo Guarani, Embia, enfim. Se eu estiver errado, me perdoem. Mas a resistência desse povo frente aos desafios contemporâneos. Beleza? Eu acho que vocês perceberam que a professora, ela não trouxe uma visão simples. Não é apenas um apelo, acho que é isso interessante, não é apenas um apelo à preservação ambiental. Não, muito pelo contrário. Esse artigo, ele é um convite para que de fato todos repensem o seu modo de vida, para que todos priorizem a sustentabilidade, para que todos vivam efetivamente em harmonia com o planeta, não é? Em última análise, e agora eu prometo, o artigo Tornar-se Selvagem, forte esse título, não? Nos lembra, durante todo o seu texto, durante toda a sua leitura, da necessidade de nós encontrarmos efetivamente um equilíbrio, que é difícil, não é, gente? Mas não é impossível, não. É que é difícil que a galera acaba colocando. Mas o equilíbrio entre desenvolvimento humano e respeito pela natureza, sabe? Um caminho, de fato, que pode guiar não só os Guarani, que tem o respeito à natureza, o grupo dela, mas um caminho que pode guiar, e aí vamos lá, claro, toda a humanidade para um futuro que seja mais justo, mais sustentável, mais equitativo, tá bom? Se você chegou até aqui, pessoal, é sinal que você gostou. Se você gostou, eu vou pedir para você comentar, para você curtir, para você compartilhar e também para você entrar no curso Como se preparar para concursos educacionais, que está aqui, ó, bem no comentário fixado. Então o link está no comentário fixado, beleza? É isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigado. E até a nossa próxima análise, o nosso próximo diálogo, a nossa próxima aula. Valeu!